Márcio, bom dia para você. Obrigado por atender mais uma vez o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Queria começar te perguntando sobre o resultado do primeiro turno, né? As Sim. pesquisas foram surpreendidas, a maioria delas, né? Previa, inclusive, que você tivesse a liderança no Senado, né? Indicavam a sua escolha, a sua eleição. E aí, no final, deu o que deu. Tem a explicação do Datafolha, de que houve uma migração nas últimas horas e tal. Eu queria que você falasse do seu sentimento. Lógico, não pode ser bom, né, diante do resultado, mas se essa explicação dada te convenceu, Márcio. Olha, Agostinho, claro que sempre tem pesquisa, é uma fotografia de um instante. O instante da eleição é depois, né? Então a pesquisa é antes, a eleição é depois. E já não é a primeira vez que acontece isso comigo. Houve na eleição contra o Dória, havia também um movimento de subida meu e algumas pesquisas no sábado me deram à frente do Dória e o resultado é que eu fiquei atrás. A gente procurando explicações, o que eu vejo como possível é aquilo que, assim, na semana que antecedeu a eleição, houve uma sensação de que a eleição do Lula podia ser encerrada no primeiro turno, com a vitória do Lula no primeiro turno. E eu sinto que pessoas que têm uma vontade de votar anti-PT, anti-Lula, desviaram os seus votos, que estavam lá em alguns outros nomes, como na Simone, no Ciro, que não são assim, não eram bolsonaristas, e desviaram para o Bolsonaro para tentar provocar um segundo turno, né? E esse movimento final acabou indo junto, não só o voto para o Bolsonaro, mas é claro que aí a pessoa votava Bolsonaro, votava Tarcísio e votava também no astronauta, que, embora seja uma pessoa da minha relação, porque o Marcos já foi inclusive filiado no PSB, ele foi candidato a deputado federal conosco há alguns anos atrás, o Marcos Pontes. Mas eu perguntei nas ruas para as pessoas, e você vai ver que se você perguntar, as pessoas mal sabem o nome da pessoa, sabem que é como se fosse um personagem, tipo assim, ou astronauta, né? Ou Tiririca, ou seja, é um personagem, não é bem uma pessoa. E de alguma forma é o que representa também o próprio Tarcísio. Assim, são pessoas que para quem é bolsonarista ou gosta muito do Bolsonaro, tanto faria a pessoa, bastaria que fosse alguém vinculado a ele, Bolsonaro. E isso é real, concreto, né? E eu acho que foi isso que provocou essa virada. Eu tive nessa eleição 7 milhões e poucos mil votos. Não foi uma distância apertada. Dessa vez a diferença foi bem maior. O astronauta teve 10 milhões e pouco. Então, foi uma vitória grande, né? E, portanto, eu no mesmo instante liguei para ele, mandei uma mensagem de cumprimento, de parabéns, e eu acho que a democracia é assim, um perde, outro ganha, fazer o quê? Na próxima vamos disputar de novo, né? Cada um com a sua visão. Agora, o Márcio, lógico que não tem C, né? Não tem C no futebol, não tem C na política também, mas se você tivesse mantido a sua candidatura para eleição para governador, bom, a gente está falando de algo lá atrás, né? A gente não sabe como é que seria a evolução, mas não dá para descartar que o segundo turno fosse, por exemplo, você e o Fernando Haddad, né? Não sei também. Lógico que é tudo uma suposição. A gente fez uma opção, e isso foi muito decidido, assim, muito conversado internamente nos meus amigos e no meu partido em especial. Qual é a prioridade para esse momento? E nossa prioridade para esse momento era garantir que o presidente Lula pudesse ser eleito. Essa é a nossa prioridade, quer dizer, que ele tivesse uma votação, porque a gente achava que, embora ele tenha um favoritismo, aí o Bolsonaro tem um público dele, e está demonstrado em números que ele tem uma representação. Então, a nossa ideia foi o seguinte: quanto mais facilitar, tem que facilitar a vida para o presidente Lula vencer as eleições. E isso foi o que foi feito. E ele, Lula, entendia que era mais fácil você ter, como nós fizemos a sugestão do Alckmin, o Alckmin foi ser vice dele. Se nós tivéssemos dois candidatos do mesmo campo aqui, ia constranger, né, o jeito, como é que você vai fazer campanha para um, tendo o outro do mesmo campo político, enfim. Então, em função disso, a gente fez a retirada da candidatura e certamente isso também magoou as pessoas, muitas pessoas que gostam de mim, falaram, não voto mais em você porque você retirou, eu queria que você mantivesse até o final.
Assim como quando o Alckmin fez a opção também de ajudar o Lula, eu ouvi várias pessoas falando, nunca mais eu boto agora no Alckmin, porque ele foi fazer isso com o Lula. Quer dizer, são entendimentos, porque a pessoa gosta tanto de você que ela quer que você fique até o final. Agora, depois que a obra, a obra está pronta, é mais fácil a gente ter engenheiro para produzir a obra, né? Quer dizer, naquele momento foi o que a gente pensou que fosse melhor. Hoje, o que eu posso garantir é que, assim, as eleições, do ponto de vista numérico, o Lula está na frente, falta 1,5 milhão de votos para ele ser eleito presidente da República. E nós estamos em busca desse tal 1,5 milhão. Entre os 8 milhões e pouco, que foi Simone, mais Ciro, mais não sei o quê, tem que ter 1,5 milhão a mais para que ele possa chegar àquele 1,5% que falta para fechar as eleições, né? E aí ele estava, é claro que, como aconteceu ontem, ele tinha visto, todo mundo viu no Brasil, da Datena indo lá falar com o Bolsonaro. Mas você olhar aquela foto lá daquele dia, eu não sei o que deu no Bolsonaro naquele dia, não sei se o Datena passou para ele o Datena estava de óculos escuros, e eu sei que ele estava atacado aquele dia, o Bolsonaro, né? Porque ele xingou todo mundo, brigou com todo mundo, começou a gritar, ele estava de um jeito assim, meio que transtornado, né? E o Lula vivo percebeu que ele estava daquele jeito, que o Datena estava constrangido ali, porque ele começou a gritar de um jeito assim, fora do tom. E quando eu dei a chance deles poderem conversar, você vê até pela foto dos dois, que é um outro tipo de relacionamento, né? Eu ontem vi os dois chorando, tem uma relação de amizade de tempos atrás, de convívio, talvez dos sofrimentos que ambos têm, né? De terem passado situações difíceis, não sei. Mas eles me parecem como tem mais uma química, mais de afetividade do que tem outras pessoas. E conversaram também sobre Ribeirão Preto, sobre as coisas de Ribeirão, do interior, porque o Datena tem muita sensibilidade, né? Como o Lula até falou para ele, você tem que se concentrar no que você nitidamente, se não é o melhor, é um dos melhores do Brasil, que é comunicador. Ele é uma pessoa muito sensível, ele opera quase um milagre, né, de trabalhar todos os dias praticamente, de manhã na rádio, à tarde nas televisões, e ainda faz futebol, quer dizer, é um cara apaixonado pelo que ele faz, né? E não dá para negar que o Lula também é apaixonado pelo que ele faz, porque ele, com a idade dele, podia muito bem curtir outra coisa mais fácil, né? Então foi uma conversa muito bacana. Que bom. Agora, Márcio, a propósito, você falou do encontro do Datena com o presidente Bolsonaro, naquele dia ele estava atacado mesmo, né? Agora, Márcio, tem gente que acha que é estratégia aquilo, que é estratégia. E tem gente que acha que não, que é o temperamento dele mesmo, que o pessoal da campanha até fica arrancando os cabelos porque quer que ele apareça mais como estadista, é o que dizem, né? Mas você, com a tua experiência, você acha que o presidente Bolsonaro ele pensa, é estratégia quando ele aumenta o tom, quando ele xinga todo mundo, ou não? Acho que não é estratégia, não. Acho que é uma personalidade, ele é uma pessoa de personalidade muito forte. Nós somos de uma mesma origem de cidade, né? Eu sou do Vale do Ribeiro, de uma cidadezinha, esse meu França vem de uma cidadezinha chamada Eldorado, Tiririca, né? Que também é a cidade onde ele foi criado, então eu tenho um relacionamento com parte da família dele lá. Eu convivi, sei da origem, da formação dele. O pai dele, por incrível que pareça, o pai dele foi candidato a prefeito, o pai do Bolsonaro, pelo MDB, há muitos anos atrás, contra a Arena. O pai dele não tinha nada dessas posições que ele tem, né? Ele, depois, quando eu fui para ser deputado federal, eu coincidi de cair era vizinho de porta dele, né? Então a gente praticamente conviveu ali 4 anos. E ao final do meu segundo mandato, quando eu vim para trabalhar em São Paulo, um período como secretário, a pessoa que assumiu o meu gabinete lá, o doutor Ubiali, que é um médico muito querido lá de Franca, ele acabou contratando a Michele para trabalhar no meu gabinete. Então, o Bolsonaro conheceu a Michele no meu gabinete. Daí é que veio essa relação que ele chama de cupido e tal, porque ele conheceu a Michele lá. Então, assim, ele é uma pessoa fechada já. Ele é tímido, é fechado, e claro, vai incomodando a pessoa, né? Porque ele bem ou mal, o cara acha que tudo que ele vai fazer dá certo. E deve ser muito incômodo para ele ter que aguentar esse mundo de centrão, esse negócio de emenda. Os caras, ele não tá acostumado a esse pessoal querendo comandá-lo, né? Ele não aceita esse comando. Ele é um sujeito rebelde para comandos. E quando ele se sente assim, como quer impor para ele as coisas,
ele fica revoltado e aí ele xinga todo mundo em volta. O que ele não consegue entender é que na posição de presidente da República, isso é ruim, porque o presidente tem uma certa liturgia. Eu usei uma comparação imagina você ir numa missa, Agostinho, chegar na missa e o padre está lá de sunga. Quer dizer, tudo bem, ele vai rezar a mesma missa que ele rezaria de batina, mas a verdade é que existe uma liturgia que todo mundo tem o direito de estranhar. Quer dizer, um presidente da República, você imagina que ele seja uma pessoa ponderada para os momentos mais difíceis, para os momentos mais duros. Quando ele xinga a mulher do presidente da França, ou quando ele tira sarro das pessoas que vão morrer, não sei o que lá, isso tudo vai ofendendo um grupo de pessoas que a pessoa espera do presidente um pai, alguém que cuide, alguém que tenha assim, uma sensibilidade, né? Pode ser que com o tempo ele vá adquirir isso, mas por enquanto ele não tem. Quando ele cutuca ali o negócio, ele solta uma juma na cabeça dele que ninguém segura mesmo, né? A hora incrível que nessa igreja com o padre de sunga, metade dos fiéis aprova esse padre de sunga, né? É verdade, é verdade. Eu acho que no fundo eles também não aprovam por total, sabe? Eu penso que tem muita gente que vota no Bolsonaro porque de alguma forma também se sente antipetista, por exemplo, entendeu? Acha que se vinga em relação ao PT. Se fosse um outro, também seria o outro. E o que gosta dele é que ele acaba sendo agressivo, então o cara libera um pouco daquela... Eu acho que até as pessoas têm isso, eu vi um texto muito bonito sobre isso. A pessoa que não estudou, ela fala, eu não estudei mesmo e pronto, e sou bem sucedido assim. Se regozija de coisas que, no fundo, não devia se regozijar. Porque o fato de você não ter estudado, ou você não ser culto, você pode ser bem sucedido porque você é um cara inteligente, mas não é ruim que você fosse culto também, né? Que você fosse estudado também. Não seria ruim que você fosse educado também. Ou seja, ser educado, ser bem educado, não faz mal a ninguém, né? Quer dizer, eu não preciso ser sincerão. Eu me lembro uma vez, eu estava com um deputado, o Clodovil teve um problema, que ele andou ofendendo uma moça lá que era deputada, e no fim ele chamou ela entre outras coisas, de feia, né? E aí nós ficamos no mesmo hotel, então ele de manhã cedo falou, mas você não acha que eu estou sendo punido porque eu fui sincero, só sincero? Eu falei, mas Clodovil, o excesso de sinceridade, na verdade, também é uma má criação. Porque você não vai na casa de uma pessoa e fala assim, nossa, que filho horrível que você tem, né? Nossa, como tua sala é feia. A troca do quê? Pra que ofender a pessoa? Fica na sua, né? Não precisa ofender a pessoa. Se você não gosta, não vai mais lá, né? É lógico. Então tem gente que assim, exagera nessa... Ser sincero demais é também uma coisa que pode ser ofensiva. E na política pode perder voto, pode perder candidatura, pode perder eleição, um monte de coisa. Você não acha, Agostinho? Eu pelo menos acho. A um certo momento, depois que a pandemia começou, no começo é meio normal um prefeito, um governador, um presidente da República fala, não, isso não vai ser grave, porque, enfim, eu me lembro que o próprio Dória aqui também falou, todo mundo falava, não vai ser tão grave e tal. Mas depois, com o tempo, quando foi se agravando, o certo era você ter voltado atrás e falar, olha, de fato, vocês me perdoem, eu quis fazer a defesa porque fiquei com medo da economia e tal, mas o negócio ficou muito grave e nós vamos ter que mudar de atitude. Não é vergonha você voltar atrás e falar... Parece que isso não está pegando muito, né? Parece que as pessoas, e aqui não vai juízo de valor, vai só uma constatação que me parece óbvia. As pessoas, o povo brasileiro, ou boa parte dele, não está mais considerando tão grave, tão ruim a conduta do governo federal na pandemia. E aí o exemplo mais claro, eu acho, né, Márcio, foi a eleição do ex-ministro Pazuello. Não sei, parece que o tempo fez com que as pessoas perdessem um pouco o impacto, né, do que foi essa pandemia, né? É claro que com o passar do tempo, a gente acaba se acostumando até com coisas horríveis, né? Imagina que nós estamos já há um ano em guerra, né? Se alguém me contasse, se meu neto me perguntasse se um dia eu ia viver guerra, eu ia dizer que na guerra física nunca mais ia ter. E nós estamos um ano aí com um país brigando com o outro, jogando bomba, explodindo ponte... Enfim, quer dizer, então todos os dias a gente vai se acostumando mesmo com as más notícias. Agora, para quem vai ser gerente, para quem vai ser diretor, para quem vai ser presidente, esse não tem escapatória. Ele tem que se preparar antecipadamente, porque é muita responsabilidade estar nas suas mãos e saber que podiam ter morrido 400 mil pessoas a menos. Quantas pessoas perderam seus pais, seus irmãos, seus tios? Eu perdi, só de família, acho que perdi 10, quer dizer...
é muita gente que sofreu e sabendo que é desnecessário. É diferente se você fala, olha, a pessoa morreu de câncer no pulmão. Tudo bem, todo dia morre gente de câncer no pulmão, você fica chateado, mas não há uma cura. Agora, morrer por uma coisa que teria uma cura, não tem explicação. E acho que a gente já teve uma experiência assim, Agostinho, né? Eu comentava há pouco aqui com um amigo. Há 4 anos atrás, eu disputei a eleição contra o Dória, e as pessoas diziam, não, ele é um gestor, é um cara que tal... Ninguém sabia direito como é que era a história dele, a vida dele, mas de repente ele virou o governador. E depois de 4 anos, as pessoas perceberam o tamanho do equívoco. Porque quando você... A responsabilidade de um governador, de um presidente, você tem que realmente virar a vida dele de ponta cabeça, porque ele vai estar gerenciando para muita gente. É diferente realmente quando você vai para deputado, porque você vota por exemplo, se você tiver eu quero ser jogador de rugby, e todos os jogadores de rugby se juntam e elegem um deputado que representa o rugby. Tudo certo, faz parte, porque vai ter outros 500 e tantos que não são daquele lá. Agora, para presidente, para governador, para prefeito, você tem que esmiuçar bastante, porque esse cara vai estar sob o comando dele, tudo, né? Não adianta ele vir falar apenas que ele é engenheiro. Estava comentando aí sobre essa história do engenheiro, porque eu vi 2 pontes que caíram, nos últimos 10 dias caíram 2 pontes lá na Amazonas, né? Que estavam sob a responsabilidade do Ministério da Infraestrutura. Então, olha, meu amigo, quem é que vai se responsabilizar por isso? Cada vez que cai uma ponte, eu fico pensando, há que ter alguém que seja responsabilizado por não ter projetado certo aquela história, né? Nós estamos conversando com Márcio França, ex-governador, candidato ao Senado Federal. Ô Márcio, falando da eleição, você falou que para o ex-presidente Lula basta conseguir 1,5 milhão, algo parecido com isso, para se confirmar como presidente eleito. Mas tem que manter os votos, né? Tem que manter. Não são votos, o eleitor ele sabe que ele tem uma lógica que não é a mais fácil de compreender. Não é assim. Como é que faz para manter os votos que teve e conseguir mais? Eu acho que, eu até escrevi sobre isso esses dias, o Lula também não tem todos esses votos. É bom que se diga. Também tem um voto que o Bolsonaro leva para ele, né? Porque o Bolsonaro, ao gritar, xingar, brigar com as mulheres ou fazer essas graças erradas, ele também afasta o eleitor e o eleitor fala, olha, eu vou me livrar do Bolsonaro votando no Lula. Então, ali é uma balança, né? É como aquela gangorra. Um está embaixo, outro está em cima e assim vai. Quer dizer, eles se equilibram quase que como antivoto do outro. Agora, existe no meio disso aquele cara de mais bom senso e, assim, tendência por tendência, você percebe que as pessoas que têm mais necessidade, precisam mais do Estado funcionar, costumam ver nas pessoas que têm mais sensibilidade, que têm uma vida com mais dificuldade, que eles são mais atentos aos governos que funcionam melhor para as pessoas mais pobres, né? Porque todo mundo está vendo na rua essa quantidade de gente, a dificuldade das pessoas, o quilo da carne a 50, 60 reais. Então, assim, nitidamente as pessoas estão mais empobrecidas, então você percebe nesse quadro uma tendência mais pró-Lula. Entretanto, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, é um estado onde as pessoas têm como marca o empreendimento, ser empreendedor, empreender. E aqui o Estado é diferente, né? O Estado ele tem que ser um indutor, mas ele de verdade, muitas vezes, as pessoas têm no Estado alguém que, quanto menos ele atuar, melhor vai ficar o Estado. O que não é verdade, porque na hora das dificuldades mais graves, eu pelo menos, né? Eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Quando você agora precisou de vacina, tenho certeza todos nós, foi buscar nas coisas públicas. Então, as coisas públicas têm que funcionar. E São Paulo tem essa tendência de que a boa parte das coisas públicas funciona bem. Se você vai para o interior de São Paulo, é por isso que as pessoas falam que o pessoal do interior é conservador. Não é isso. É que a vida no interior é uma vida muito mais saudável do ponto de vista do que a vida que a gente vive em região metropolitana, essa tensão do trânsito, esse aperta-aperta. No interior, a vida é mais saudável. Por isso, as pessoas querem mudanças, mas mudanças que sejam mais suaves, entendeu? Não pode ser grandes mudanças que as pessoas se assustam, né? Na minha opinião. Aliás, sobre o interior de São Paulo, o Alckmin não funcionou muito, Márcio? Porque no interior
o Tarcísio teve a maioria dos seus votos e parece que foi no interior também que Bolsonaro conseguiu uma boa votação, falando do estado de São Paulo, né? Foi, mas sabe tem uma história muito bonita, que você tá na praia reclamando da vida, andando, e aí Deus aparece, e Jesus, e você fala, poxa, você podia me ajudar em quantos momentos que você me ajudou e tal, então, olha, esse momento que eu tive esse problema, aquela doença, esse outro dia do meu acidente, não sei o que lá, e tal, e Jesus olha para trás e fala, dá uma olhada para trás ali, veja que naqueles momentos ali que você está falando, é que só tem uma pegada no chão, naquele momento você estava no meu colo, ou seja, é preciso compreender que o Alckmin não faz milagre, o Alckmin veio para amenizar, suavizar um pedaço de eleitor, mas ele não vai virar todo eleitor, né? O Alckmin, quando a gente ganha ao final do jogo, eu estava assistindo esse último jogo do Santos, o Santos meteu 5 bolas, o goleiro fez grande defesa, no final foi 2-1 para o outro time e acabou, perdeu. Então, assim, quem ganhou e quem perdeu? Na minha visão, quem ganhou com a coligação foi, evidentemente, o Lula, que é quem foi o primeiro colocado do resultado e provavelmente, na minha visão também, acaba se elegendo com 1.300.000, 1.400.000 votos, que, aliás, foi o palpite do próprio Datena, 1.400.000 votos, que eu acho que embora não seja um grande número, né, 1 e poucos % dos votos brasileiros, mas é o suficiente para a vitória. 1-0 vale 3 pontos também. É isso. Ô Márcio, para terminar, te agradecendo demais pela presença sempre aqui na Rádio Bandeirantes, elegendo o presidente Lula, se o presidente Lula assumir novamente a presidência, uma coisa é certa, vai pegar um país dividido, quase 50-50 mesmo, e vai pegar um Congresso não muito amistoso, né, Márcio? É verdade. Mas isso não tenho dificuldade. Acho que todo mundo aprende, ainda mais quem tem bastante experiência, essas coisas assim, bolsonaristas muito fiéis, alguns foram mesmo. Essa Zambelli foi muito leal ao Bolsonaro, aquela outra Damares foi leal ao Bolsonaro. Eles têm aquelas pessoas que foram leais. Agora tem outros que não têm nada de lealdade. O cara, 1 minuto depois, já vai mudar de posição e vai se virar com quem estiver lá na presidência. Pode ter certeza que o Lula não terá nenhuma dificuldade em constituir maioria, porque o político vai até a beira do caixão, depois ele empurra o cara no caixão lá e vai tocar a vida dele, não vai ficar lamentando, não. Algumas pessoas ficarão até o final, mas acho que essa maioria não tem problema. E acho que aí sim, aí tanto faz, porque a gente não vai adivinhar o futuro, mas seja um ou seja o outro eleito, eu espero que seja o Lula, é claro que a pessoa tem que fazer movimentos para todos os 100%. Que se amanhã o Lula for eleito presidente da República, ele é presidente da República, inclusive dos bolsonaristas, né? Então ele tem que fazer gestos generosos para que as pessoas também não acirrem esse resultado. Esse foi um dos erros do Bolsonaro. Ao se eleger, ele não tem que fazer gestos só para quem pensa como ele tem que fazer gestos para quem também pensa ao contrário dele, porque ele é o presidente da República. E Lula eleito, você assume ministério, Márcio? Não, cada dia a sua angústia, né? Eu acho que, primeiro, esse negócio de sentar na cadeira, rapaz, você sabe que eu tenho um pavor dessa história. Desde aquela época do Fernando Henrique, quando o Fernando Henrique sentou na cadeira, dessa vez falava, Márcio, olha, o Senado está certo. Eu digo, olha, vamos esperar o povo votar, que é quem decide. Depois que o povo decidir, aí é uma segunda etapa, quem vai montar governo. O presidente Lula tem um grande grupo de pessoas que está com ele, naturalmente de muitos anos, mas eu sinto ele querendo uma certa mudança de conceitos e é claro que acho que nesse ponto o Alckmin ajuda bastante, porque também é alguém com experiência, mas que tem uma visão diferente da dele, o que é bom para o Brasil. Tá certo. Márcio França, muito obrigado, viu, pela atenção mais uma vez. Até a próxima. Até logo. Valeu. Tá aí. Márcio França foi derrotado e tá ainda na coordenação, enfim, participação sempre decisiva na campanha do ex-presidente Lula. Márcio França, como ele mesmo disse, né, foi um dos que alinhavou a aproximação do ex-presidente Lula com o ex-governador Geraldo Alckmin. Mas disse que o Alckmin não faz milagre também, né? Não dá pra fazer milagre. Ele conseguiu angariar, segundo o Márcio França, alguns votos aqui pro presidente Lula no interior de São Paulo, em São Paulo em que o PT tem suas dificuldades, mas segundo o Márcio França, o Alckmin também não faz milagre. 11h43.